Olá, olá, seja muito bem-vindo ao VF Talks. Se você é empreendedor aqui no Brasil, sabe, fazer uma boa gestão do negócio é tomar decisões assertivas todos os dias. E a gente está falando também de motivação, disciplina e uma série de fatores e muita resiliência. Quem empreende por aqui sabe, e esses temas foram debatidos de uma maneira muito assertiva no encontro recente promovido pela VF Money aqui na sede do banco em Campo Grande e reuniu nomes importantes do empreendedorismo de todo o país. Aí nós estamos falando de Geraldo Rufino, Arildo Zocante, Luiz Fernando Elias e Val Franco. Inclusive, uma conversa que precisa ser continuada. Afinal de contas, boas conversas precisam ser continuadas. Por isso, hoje, aqui no nosso programa comigo, Val Franco, presidente da VF Money, e Luiz Fernando, para a gente continuar debatendo. Bem-vindos. Muito obrigado, Ângela. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, essa oportunidade de nós falarmos sobre empreendedorismo, falarmos sobre negócio, sobre alternativas, sobre opções que o Brasil nos coloca à disposição e é o que nós gostamos de fazer. É o que nós somos apaixonados a fazer, que é empreender, é levar conhecimento, é buscar conhecimento e fazer com que essa roda chamada empreendedorismo continue ela forte, crescente e com muita dedicação de todos nós. Luiz, muito obrigado por você estar aqui com a gente, é um prazer enorme. Isso engrandece o nosso podcast, né, Ângela? Nos faz aprender e, consequentemente, levar a informação para todo o nosso público, que é muito importante para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado Ângelo, obrigado Val. É engrandecedor, né, o evento que teve aqui há uns 15 dias atrás, se não me engano, Sim, foi maravilhoso, palestras muito bem muito didáticas, né, explanando o que é empreender, né, cada um no seu business, no seu negócio, falando um pouquinho o que é empreender nesse país. Eu como médico, empreendedor, empresário, dono de hospital, de escola, de construtora, então a gente sabe as dificuldades, o que é ser nossa, empreendedor e empresário no país. Foi muito gostoso de ouvir e o fechamento foi muito bom, né, foi com o Geraldo Rufino, uma pessoa de foi. cara, o astral que ele traz pro evento é transformador, né, e transforma mesmo. Luiz, você falou muito na sua palestra em relação a essa gestão técnica que nem sempre é suficiente para manter um negócio de pé e fazer essa administração ali dar certo, né? Especialmente na área médica, a gestão vai muito além da técnica, ela precisa de mais assertividade. E eu quero que você continue discorrendo sobre isso aqui pra gente. Então, Ângela, a gente como médico, né, e profissionais técnicos em geral, né, médicos, advogados da área da saúde, fisioterapia e afins, na faculdade a gente não aprende absolutamente nada como administrar nossa carreira, né? E a administração faz parte da gestão da carreira. Desde você fazer uma captação de um cliente, a venda do seu produto que você precisa fazer, né? A entrega, monitorar a experiência, fazer uma gestão de processo, criando processos, né? Cultura, liderança e fazer uma gestão financeira também da sua carreira barra clínica. A gente não aprende nada disso. Então a gente nasce órfão, né, de todo esse conhecimento. E eu estou entrando nesse modelo para gerar conhecimento, para, né, no começo aqui a gente vai conversar muito com médicos e profissionais da área da saúde, para gerar esse conhecimento. Né? Ontem mesmo eu tive uma reunião de aproximadamente 3 horas com um médico renomado da cidade e que me demonstrou várias vezes as dificuldades que ele tem, né? Às vezes falou de liderança, desenvolvimento de time. 100% da produção desse médico vem do braço dele, né? Ou seja, ele não tem tempo algum de curtir o que ele está produzindo, né? Ele não tem tempo nenhum de curtir a família, de poder fazer uma viagem estruturada. Você pensa o desespero dele. Então a gente está aqui para poder ensinar toda essa jornada do médico, né? Uma obra que a gente está construindo para ele atingir uma vida extraordinária em todos os seus modelos. Não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida extraordinária no seu modelo de vida, né? Tendo tempo de qualidade com sua família. A parte financeira é super importante, a criação de processos, estrutura, liderança, gestão dentro da empresa dele é importante para cada vez ele poder ter mais tempo de curtir um pouquinho os momentos prazerosos que a vida tem, né, com quem ele gosta, né? Luiz, e você falou, esse é um ponto muito interessante. Por exemplo, qual é o start na vida desse empresário para que ele deixe, né, de apenas apagar incêndios diariamente dentro da empresa e fazer uma gestão assertiva ali do negócio? Qual é o primeiro passo, na tua visão? Mudança de mindset, né?
quando a gente fala mindset, fica até meio chavão, assim, né? Mas é mudança da cultura da cabeça dele. Né? Ele precisa mudar de visão, de consciência, uma mudança total de consciência. Ele precisa ter consciência que a força do braço, né, o que trouxe ele até aqui, não vai o que vai ser o que vai levar para outro patamar. Né? Os médicos, eles trocam o tempo, a força do braço por dinheiro. E isso tem prazo de validade. Né? Meu pai já me disse alguns anos atrás, quando eu estava produzindo muito em São Paulo, fazendo bastante dinheiro, empolgado com aquilo, ele falou, cara, isso tem prazo de validade. Dito e feito, entendeu? E tem mesmo prazo de validade. O médico, em geral, ele pensa no hoje e não no amanhã. Né? Então, a estruturação, ela precisa ser para pensar no futuro, pensar a longo prazo. O empresário pensa a curto prazo, Val? Não, o empresário Não. não pensa a curto prazo. O empresário pensa a longo prazo. O médico, profissional liberal, né? Todas essas áreas de parte técnica que não desenvolveu essa outra parte, precisa sim mudar a chavinha dentro da cabeça e começar a pensar a longo prazo, ver que a vida não é só viver o hoje, né? Tem que pensar no amanhã, tem que fazer uma estruturação. A clínica, a sua carreira não pode depender exclusivamente dele. É isso que a gente vem construindo. E é interessante que quando o Luiz fala em longo prazo no mundo empresarial, né? No mundo corporativo de uma certa maneira, quando a gente começa a empreender, o primeiro passo do empreendedor é o seguinte: eu vou comprar um produto aqui por um custo, vou colocar meu lucro, vou vender aqui e eu vou gastar o valor total do que eu ganhei, né? Aí amanhã ele vai correr atrás de novo para poder comprar a matéria-prima que ele tem para vender, vai colocar para vender, vai colocar. E ele fica nesse loop diário do que ele tem que fazer, pensando sempre no curto prazo. Sobra mês e falta dinheiro. Isso é óbvio. Então, quando se tem um planejamento estratégico, aproveitando todas as infraestruturas de conhecimento que nós temos hoje, o Luiz bem lembrou na palestra, hoje nós temos inteligência artificial, WhatsApp, Instagram, rede social de uma maneira geral, meios de comunicação mais rápido, a informação que chega para esse empresário, ela é muito mais contundente. E se tem alguém, se tem um mentor, se tem alguém que se dedica a te mostrar os caminhos corretos, não tem por onde você não mudar essa mentalidade, que é o que o Luiz abordou agora. Tanto que na sua palestra você falou muito sobre isso, sobre mudar a mentalidade, mudar a cultura e entender que essa cultura faz parte da vida do empresário de hoje, né? Isso. E ele precisa entender, né, Val, que tem como cortar caminho, né? Tem muito conhecimento na mesa hoje, né? Assim como Muito. tem muito dinheiro, tem muito conhecimento na mesa hoje. Então, o médico, o empresário, ele às vezes ele quer fazer tudo sozinho, Sim. né? Ele quer fazer, ele quer acontecer. Então, e não é assim. Você consegue estruturar modelos, né? Tem modelos de mentoria. Eu falo em educação. É educação, nada mais é que coach, mentoria, advisor, né? Todas essas palavras lindas, maravilhosas que se falam hoje, nada mais é educação. Val, você Fato. me ajuda aqui, você me educa aqui, eu não entendo nada de finança, Val. Eu não entendo o que é VF Money. Você me ajuda a entender isso aqui? Você consegue pegar na minha mão e me levar muito mais fácil a produzir dinheiro? Claro que Sim, você consegue. sim, É o seu sim. métier, é o seu conhecimento. Você entendeu? Entender que você precisa pegar na mão de alguém, que isso facilita, não é que você precisa, mas isso acelera, né, o seu conhecimento e acelera seus resultados. Se você entender, pagar por isso, não estou só falando em pagar em dinheiro, né? Pagar com tempo, com dedicação, com performance, né? Com É pagar o preço, né? resiliência, pagar o É preço, pagar o né? preço, né? Se você pagar o preço para estar junto com uma pessoa, ou junto com alguma estruturação, com um modelo de educação, que te acelere a levada a longo prazo, a visão a longo prazo, que te ajude a ter essa visão, é gol, que nem eu falo. Não tem como errar, sabe? Você consegue facilitar. Eu digo muito, as pessoas, a estrutura que te trouxe até aqui não vai que te levar, não vai ser a mesma que vai te levar a outro patamar. E aí tem várias estruturações. Passei isso no hospital que eu assumi, do Hospital da Família. Quando eu cheguei em 2019, eu assumi. Tinham pessoas que levaram o hospital até aquele momento. Mas tive que trocar a maioria do time, como eu bem falei na palestra. Eu tive que trocar a maioria da liderança, né? Inclusive algumas pessoas estratégicas ali dentro. Por quê? Porque, cara, essas pessoas trouxeram até aqui, mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar de patamar. Como é que você muda de patamar? Cara, startup, tem pessoas que compram um projeto, mas a grande maioria não compra.
né? Então você muda o time, estrutura a liderança, faz acontecer e você consegue chegar, né, a assumir outro patamar. É assim que eu estou levando as minhas coisas, construindo o meu portfólio e graças a Deus eu estou tendo bastante sucesso. Val, e o Uhum. Luiz ele trouxe muito exemplo, né, da gestão dele em relação à área da saúde e às áreas de atuação. E nós tínhamos aqui presentes empresários de diversos setores. Hum. E não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, porque cada setor administra de uma forma, tem a questão da tributação de uma forma, e a VF trouxe de maneira muito assertiva, já no início, um panorama de como trabalhar essas finanças, né? Porque as finanças, elas não são só o resultado quando o dinheiro entra, ela é uma preocupação desde o investimento, o retorno. O que a VF traz hoje no mercado para solucionar de uma maneira assertiva, né, ajudar nesse caminho do empresário para ele caminhar mais tranquilamente, digamos assim? Quando nós montamos a infraestrutura comercial da VF Money, nós pensamos como planejarmos e aproximar o empresário do banco, né? Ainda mais o banco sendo uma fintech. Porque hoje, e por muito tempo foi assim, o empresário ele sempre olhou o banco assim: poxa, eu preciso do banco, eu dependo dele, mas ele vai me ferrar, ele vai me extorquir de alguma maneira. E aí, quando eu falei em alguns pontos, né, Luiz, que eu falo que banco nunca perde, né? E realmente o banco nunca perde, ele só ganha. Mas ele é um negócio, o banco é um negócio. E todo empresário tem que pensar nisso. O negócio ele não pode perder. Ele não pode, ele sempre tem que ganhar. Concorda, Luiz, Empresa é para comigo? gerar A riqueza, empresa é para gerar não é para riqueza. gerar, É, não é para gerar prejuízo. exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos esse empresário para dentro do banco, pegamos outra fatia, que são o que nós chamamos de conhecedores, professores, vamos dizer assim, como o Luiz falou muito bem, educadores do mercado do business, do mercado corporativo, do mercado do empreendedorismo, para que essa aproximação faça a diferença. Porque tudo me diz o seguinte: nada vai ser substituído se você não tiver conhecimento. Conhecimento é fundamental para isso. E aí o que nós fizemos? Em vez de nós levarmos para o mercado números, investimentos de médio, curto e longo prazo, palavras difíceis e bonitas, em vez de nós levarmos para o mercado o que todo mundo faz, o que todo mercado de banco faz, nós fomos ao contrário. Val, mas isso vai levar mais tempo para vocês terem sucesso. Eu ouvi muito isso, Luiz. Nossa senhora. Foi tudo bem, mas quando o sucesso chegar, ele vai por muito tempo. Então, o lance do a longo prazo. Então, isso fez a diferença. A gente aproximar o empresário do banco, mostrar para ele que não é só aquilo que está ali na mídia, ou que aquele gerente ofertou para ele, ou que aquela história que chegou para ele, e que o banco não é o inimigo dele. Muito pelo contrário, ele é seu grande parceiro. E quando ele tem um parceiro que realmente pensa num compartilhamento de sucesso, ou seja, na divisão desse sucesso e compartilhar os resultados junto com esse empresário, o sucesso é inevitável, ele vai acontecer. Luiz, dentro da tua experiência hoje, quais são os maiores desafios quando a gente fala em finanças dentro de uma empresa? E o que esse empresário tem que se atentar, primeiramente? O que mais me pega dentro das empresas que eu participo, que eu vejo, é sempre a geração de caixa, né? Às vezes você está com um DRE lá bonito, dando um EBITDA importante, só que sua geração de caixa, ela é difícil, né? E eu vejo isso em vários setores, né? Não estou só falando do setor de saúde, não. O setor de saúde, em especial aqui em Campo Grande, ele é muito complexo, muito complexo. Mas em todas as áreas, se você não cuidar da transformação da sua produção em geração de caixa, que isso é uma transformação, né? Na hora que você olha o DRE lá, você vê isso transformando, né? Você pode ter alguns problemas. Então eu foco muito, né? Eu falei lá na palestra, né? Do caixa, o caixa é rei, o caixa é rei, o caixa é rei. E na minha opinião, né? Isso é só uma opinião, e é o que eu vejo das dificuldades de empreender, né? Não de ser executivo, de empreender, que às vezes um executivo não tá ligando muito pro caixa, não, né? Que é mais os seus bônus de resultados de performance, né? Mas eu, como sócio, proprietário, né? Eu ligo muito pro caixa, porque eu preciso pagar as contas, eu tenho folha todo dia 5, eu tenho folha de pagamento, né? Eu tenho várias famílias que dependem das nossas empresas, então eu foco muito na geração de caixa, né? Eu acho que a gente precisa ter uma visão muito bem estruturada em relação a isso. E outra coisa aí é mais uma opinião que eu tenho, né? Que, mais uma vez, nessas
nas profissões técnicas, quando você tem lá um escritório de advocacia, uma, uma clínica médica e pequenos e médios empresários confundem muito dinheiro pessoal com o dinheiro da PJ, confunde muito pessoa física com pessoa jurídica. Isso que eu acho também um grande equívoco, né? O empresário, sim, ele tem que ser pago, ele não pode ser o último a ser pago dentro da empresa dele, jamais. Ele precisa colocar lá que ele tem um prolabore, que ele precisa retirar, porque senão ele trabalha de graça, né? Ele tá fazendo uma ONG com o seu próprio CNPJ, né? Então isso não deve acontecer. O empresário, sim, ele tem que ser remunerado através da empresa. Ah, não está conseguindo remunerar? Aumenta preço, corta custo, certo? Para você poder remunerar também o empresário. Senão ele não consegue continuar com aquela empresa, não vai ter sucesso, né? Então, essas duas coisas eu acho muito importantes. Geração de caixa é muito importante, presta atenção nisso e não confundir a sua conta de PJ com a sua conta pessoa física. E o tamanho do negócio interfere bastante nessa divisão? Por exemplo, quando ele é pequeno, quando ele é grande, fica mais difícil conseguir fazer essa divisão por conta dos investimentos, muitas vezes do início de um negócio, do que ele precisa colocar ali no investimento do produto. Na minha opinião, desde o start da empresa, você tem que ter essa visão e essa noção, né? É claro que uma startup, você não vai conseguir ter um salário, né? Então você não vai conseguir retirar dinheiro daquilo, né? Mas se você já tem um negócio um pouquinho mais estruturado, que ele já está caminhando, né? A operação acontecendo, você precisa ser remunerado pelo seu dinheiro, né? Não estou falando aqui de injeção de capital, nem nada disso, tá? Nem remuneração do capital próprio, nada disso. Estou falando assim, eu trabalho na empresa, eu tenho que ter um salário, assim como você tem um salário, o Val tem um salário, eu tenho um salário. O sócio proprietário, né? O dono do negócio, ele precisa ter um salário. É isso que eu acho. E quanto menor você for, né, mais jovem você for e tiver essa visão, melhor você vai ser no futuro. Pensando a longo prazo, melhor você vai ser no futuro. Por isso, iniciar certo, né? Meu sogro fala, cara, faça certo da primeira vez, que você vai ter muito Vai dar maior a certo, chance. né? Você já cria a de sua ter sucesso. base, Você né? já cria a base, certo. né? Val, e aí entra a importância do agente financeiro também, né, nessa... Bastante. E é interessante, Ângela, quando o Luiz comentar, o empresário ele tem que ter o salário. Na verdade, eu concordo e acrescento, ele tem que ser o primeiro a receber. A primeira pessoa que tem que receber dentro de uma empresa é o dono. Então, se ele paga a folha até o dia 5, o dia 30, quando finalizar o mês, ou 31, o dinheiro dele no final do dia tem que estar na conta dele. Porque sem ele, nada daquilo acontece. Eu estou falando em termos de capacidade mental para tocar uma empresa, independente do tamanho, tá? Eu costumo dizer que entre uma barraquinha de cachorro-quente e uma grande indústria, o que difere uma da outra são a quantidade de pessoas e produtos, mas o trabalho é o mesmo. Burocracia, né, Val? E a burocracia, aí a burocracia, mas o trabalho é o mesmo. Ou seja, o cara que ele vende lá um cachorro-quente na frente de uma escola, na frente de um show, alguma coisa assim, ele tem toda uma logística, ele precisa comprar o pão, ele precisa comprar ali a salsicha, ele precisa comprar o molho, ele precisa produzir aquele molho, ele precisa atender, ele precisa estar bem vestido, ele precisa ter um alvará, ele precisa ter um meio, algo assim, mesmo que seja pequeno, e o industrial, ele precisa ter a mesma coisa, a diferença é que ele tem uma quantidade de gente muito maior e uma responsabilidade financeira talvez um pouco mais agressiva, mas o trabalho é o mesmo, então ambos têm que receber primeiro, e hoje, foi como a gente comentou no começo, empreender num país como o Brasil, ele não é só uma questão de estratégia ou de opção de ter o seu primeiro ou o seu grande negócio, é você entender que você está empreendendo num lugar que você é o inimigo do povo. Você precisa entender isso. E a questão financeira, Ângela, ela passa por uma série de fatores que levam a um caminho do sucesso empresarial. Eu, quando comecei a minha vida, eu fiz uma conta muito simples. Minha mãe tinha uma bandeja de pastel, Luiz, e me deu 24 pastel. Falou, você vai na escola vender. E me deu um preço. Aí eu fiz a conta. Se eu comesse a metade, eu tinha que vender a outra metade pelo dobro do preço para eu poder chegar com o valor que ela estimou. Como o pastel era muito gostoso, eu fazia o seguinte, eu chegava para os meninos que queriam comprar, eu comia metade, dava metade para ele. Falava, ó, metade, se você gostou, você compra. Só que eu dobrei o preço. Então ele gostava do pastel, comia e me comprava um pastel o dobro do preço. Ele não me perguntou quanto que ele queria pagar, ele queria comer o pastel. Eu não estava vendendo o preço, eu estava vendendo o sabor. E
E aí eu chegava em casa com um valor suficiente, mas eu comia praticamente a metade. Por isso que eu sou gordinho. Mas, Eu gostei Então, dessa assim, estratégia. mas isso é genialidade, né? Você criou uma experiência, isso. criou um valor pro seu produto. Olha só como você, sem saber, né? Você foi Na gênio. época eu tinha. Você criou uma experiência pro cliente, né? Isso. Ele degustou, criou valor para ele, e aí você meteu o preço, cara. Eu coloquei Porque o preço preço. é transformador, né? Exato. Preço é transformador. Muita gente não liga para preço, liga para desconto, né? O empresário, tô falando em empresário, e às vezes preço, às vezes não. O preço, ele é transformador. Então, se você conseguir ajustar bem o seu preço, foi o que você fez com o pastel? Eu fiz o Né? pastel. Você deu a metade dele, ele degustou, uma experiência maravilhosa, pastel gostoso, ele pagava o dobro. Ele pagava o dobro. E na verdade, Sucesso. ele não perguntava o preço, ele queria saber qual que era o benefício que ele ia ter ali. O benefício era o sabor. Como eu conhecia muito aquele sabor, e pô, se eu gosto muito, a Ângela vai gostar, o Luiz vai gostar. E o mercado financeiro ele se resume nisso. Então, o que você precisa conhecer do mercado financeiro? É de que maneira que essa estratégia vai te ajudar. Porque às vezes, quando você chega. É 100%. Você chega em qualquer empresário hoje, vou dar um exemplo aqui, né, que acontece muito. E nós falamos agora, ali na sala do Pedro, eu e o Luiz aqui, você vai colocar uma máquina de cartão. A primeira pergunta do empresário é qual que é a sua taxa? Essa é a primeira pergunta, Luiz, porque ele está preocupado com o preço, o custo operacional dele. E é fundamental que ele esteja preocupado com esse custo, porque ele tem um custo, se ele tiver um custo alto, ele não consegue repassar para o seu cliente consumidor. Então ele tem que ter um custo que ele vai dar uma média de resultado para ele, que ele vai colocar na frente. E o fundamental, quando ele entende que esse custo operacional dele, ele vem com agregado financeiro. O que é esse agregado financeiro? A potencialidade daquela máquina de cartão, daquele crédito que ele está trazendo, daquele formato que ele está fazendo um negócio com o agente financeiro, para que isso chegue na ponta do cliente dele de uma forma justa e que dê um resultado para ele ideal. O que eu sempre digo para todo empresário quando ele busca crédito? O que você prefere? Pagar baixo, muito baixo e ter muitas restrições para você pegar esse crédito, ou pagar um valor justo e compartilhar o seu resultado com quem realmente precisa desse dinheiro, que é você e seu cliente na ponta. E aí vira uma conta muito simples de fazer, muito simples de fazer. Quando você tem uma taxa de juros que vai para o mercado consumidor, que ela é justa, ninguém se nega de pagar. O que se nega de pagar é quando ela é abusiva. E é onde entra as fintechs, Luiz, porque hoje aqui, qual que é a grande vantagem nossa, né, das fintechs? Nós não temos os intermediários de negócio. Quando eu falo intermediário de negócio, eu não estou falando de corretores, de agentes funcionais, eu não estou falando dessa fatia, desse produto, desse funcionário, vamos dizer assim. Eu estou falando do contexto burocrático que envolve o mercado financeiro e que isso encarece na ponta. Porque nós temos um país burocrático, muito burocrático, nós temos um país caro, que tem uma taxa de juros inicial muito cara, que nós chamamos de custo de dinheiro hoje, 14,25 ao ano, isso dá 1,20 ao mês, ou seja, você vai buscar um empréstimo num banco, você já larga dali de 1,20, que esse dinheiro é do governo. Entendeu? A partir dali o banco vai pôr o seu lucro, vai pôr o seu sistema operacional, vai pôr os impostos, né? Vai pôr o custo do dinheiro, o custo do risco, o custo da inadimplência e o custo do problema geral. Aí essa taxa fica muito alta. E hoje aqui na VF Money a gente tem essa facilidade, que quando o cliente ele vem buscar um crédito aqui, ele leva uma taxa justa. Por quê? Porque nós não temos nada disso. E é uma situação que eu sou muito cobrado, né? Inclusive ontem, Luiz, fui cobrado aqui que eu estou sendo muito acessível. Mas o problema não é eu ser acessível, é as pessoas entenderem que a mecânica do dinheiro não tem milagre. O que existe é criatividade para ele acontecer. E a gente usa muito dessa criatividade aqui. Porque o brasileiro é o seguinte, para ele empreender, ou ele é criativo, né? Ou ele é criativo, ele não tem outra opção. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem negócio lá, você sabe como é que funciona lá na América. Na América é completamente diferente. Ali você precisa ter condição financeira para ter um empreendimento. Você não precisa ter criatividade, porque é tudo muito certinho. Aqui não, aqui você precisa ter condição financeira e muita criatividade. Talvez mais que dinheiro. Né? Eu costumo dizer muito para o empresário que se ele for muito criativo, ele for inteligente de forma criativa, ele não precisa ter dinheiro. Ele precisa querer fazer de forma correta. E é aquilo que o Luiz falou, começa certo, ele vai dar certo. Não tem como errar.
E o brasileiro, ele é corajoso de uma Não, maneira muito, geral, né? E o muito. próprio brasileiro ajuda o outro brasileiro a crescer quando ele vê essa garra, essa criatividade no negócio. O Luiz pode até falar melhor que eu, nesse sentido. O empresário, ele, por natureza, ele é solitário, né, Luiz? Ele é solitário. Então, ele gosta de falar do negócio dele. Ele gosta. Eu cansei de chegar em empresa e falar, como é que tá seu negócio? E ele conta. Ele conta detalhes. Ele conta detalhes do negócio dele, porque ele é solitário. Uma vez, Luiz, um cara falou assim, mas sabe o que eu não vou falar com ele, porque ele é meu concorrente, o cara pode achar que eu tô indo lá para buscar informação. Eu falei, não, ele sabe que você é concorrente dele. Ele sabe que você pode atrapalhar o negócio dele. Né? Mas troca uma ideia. O não ali, aquela velha frase, né? O não você já tem, vai lá trocar uma ideia com ele. E ele foi. E ele chegou nesse outro empresário, e falou pra ele que o Val até insistiu pra mim aqui, eu tô tomando a liberdade porque eu tô com um problema assim assado, e eu sei que você encontrou a solução, mas a gente tem lugares distintos e tal, aquela coisa toda. Ele ficou quase 5 horas conversando com esse empresário. Não vou falar nomes que são conhecidos. Hoje são grandes amigos, compadres, e viraram sócio num outro empreendimento. E aí se descobre que a solidão do empresário ela é compartilhada quando alguém vai buscar informação, independente de quem seja. Sim. E vai aprender. Pensa ver, não é porque o Luiz está aqui, não, até porque a gente já falou isso pessoalmente em outros casos. O Luiz pegou uma empresa que ele tinha um determinado valor, né, ali comercial, o que nós chamamos de valuation, né? Ele tinha toda uma infraestrutura financeira já condicionada, e aí quando chegou na mão do Luiz, ele reinventou o negócio e triplicou a sua capacidade de tamanho. Quadruplicou, na verdade, né, Luiz? Chegou ali. Cara, tava bem complexa. Sem criatividade, como é que faria? Não faz. Não faz. E assim, foi... E não é só o tamanho, né, Luiz, da empresa. Não. A empresa já era gigante. Já era uma empresa, né, fomentada aqui, né, mas com muitas dificuldades naquela época, dificuldade financeira, dificuldade operacional, dificuldade de liderança. E aí eu cheguei em 2019 e me deparei com aquilo. E falei, poxa, precisa, né, remodelar tudo, né? Foi como eu disse no começo, né? A gente, primeiro ponto que eu ataquei foram pessoas, né? Ataquei muito forte pessoas, porque eu tinha que ter um time comprado com um clima de mudança dentro da instituição. Foi feito. Aí a gente começou a atacar estrutura por estrutura, processo, cara, escrevendo todos os processos dentro de uma empresa. Fizemos tudo. Criamos situações, né, que nem eu criei o primeiro hospital que teve um escritório de experiência do paciente para monitorar a experiência do cliente, foi o Proncor, que a gente implementou, né, para a gente já monitorar a NPS, qual era o índice de satisfação. A gente mergulhou na parte financeira, refizemos vários acordos, fomos, né, de pastinha embaixo do braço, de banco em banco, tinha FDIC, tinha um monte de estruturação, a gente foi atrás para renegociar, então a gente fez um trabalho árduo, colocamos as coisas, né, em ordem, escalamos o hospital, né, melhoramos o índice de ocupação, melhoramos o índice de ocupação do centro cirúrgico, fizemos um trabalho gigantesco, né? E aí a gente chamou a atenção, é claro, de alguns players, um deles a Redditor, que a gente fez um M&A super importante, até hoje é o maior M&A em relação ao mercado de saúde que teve no Centro-Oeste, foi o do Proncor, um valuation de 300 milhões de reais. Isso foi muito gratificante, né? Porque demonstrou que o trabalho foi feito corretamente. E a gente vem fazendo isso nas nossas outras empresas. Teve, né, eu construí agora, a gente abriu uma construtora, então já começamos certinho. A gente comprou em 2023, eu e mais 2 sócios, uma rede de escolas ali no interior de São Paulo. Reestruturamos, mexemos em time, né? Colocamos toda a parte de gestão e, graças a Deus, o negócio está evoluindo, cresce 40%, 50% ao ano, né? Então, em número de alunos e em receita um pouco mais, porque tem os reajustes. Cara, então, se você tiver um olhar, uma visão estruturada, uma estratégia, né, bem doutrinada, bem feita, né, bem escalada, e você implementar, o que eu falo que é gestão é fazer controle. Né, você ter controle, saber os processos, estruturar, não ser sozinho dentro da sua empresa, porque sozinho você vai bater no muro, então você tem que ter pessoa boa do seu lado, que entenda do seu negócio junto contigo, que, né, abrace os processos, que cumpra os processos. Você tem que ter rituais dentro da empresa. Eu tenho ritual no Proncor até hoje. 8 horas da manhã e 8:30 da manhã a gente tem reuniões todos os dias.
né? Todos os dias a gente participa, a gente conversa, a gente viu que deu errado ontem, como vai dar certo amanhã. E as coisas são vivas, né? Uma empresa é Sim. um organismo vivo, que você tem que Ah, ter controle. E eu acredito muito em rituais, né? Eu tô indo toda semana para São Paulo, criando um novo negócio que eu tô criando lá, e a gente começa atacando justamente isso, sabe? Alinhando, escrevendo documentos canônicos, que são documentos canônicos, documentos que nunca mudam na empresa, você entendeu? Então, cara, você É. começa a construir, é tijolinho por tijolinho, sabe? Você começa a construir da maneira certa, da maneira correta. Na hora que você vê o negócio tá bem estruturado, bom, aí é a hora de você É, acelerar o negócio. há pouco tempo atrás, uns 15, um mês atrás, talvez, não me lembro exatamente o dia aqui, eu falei, gente, eu precisamos, chamei a minha diretoria que estava aqui, né? Eu falei, gente, a gente precisa fazer agora uma espécie de estatuto, um documento canônico, que a gente vai determinar o tom daqui para frente. Eu falei, como assim, Val? Você quer amarrar numa pedra aqui? Praticamente, é como se você escrevesse os 10 mandamentos numa pedra de uma empresa e deixar lá. O pessoal dá uma olhada, se você nunca tinha ouvido falar disso. Eu falei, pois é, mas existe, né? E uma empresa que ela tem hoje Eu nem uma. tinha falado contigo sobre isso, né? Não, a gente não falou, e foi uma coincidência, né? Porque para você ver como que tem que ser pensado uma empresa, né? E aí esse pensamento, hoje, ele não é só a questão técnica, ele tem que ter criatividade. E essa criatividade ela não pode extrapolar as condições técnicas, né? Isso tem que deixar claro para o empresário, né, Luiz? Não adianta você querer pintar um quadro só de vermelho e azul, sendo que a sala toda ela é preta. Não vai dar certo. Ela vai dar um erro de algum lugar. Então, às vezes, a criatividade sem técnica, ela é só uma piada. Isso aí é fato. E no mercado financeiro ela tem isso. Por isso que os números, a gente brinca, né? Aprendemos na escola assim, que os números eles não mentem, né? É. Eles são muito precisos. Então, é por isso que chama de exata, né? Exatamente. Pro bem ou Matemática chama de pro exata. mal, eles estão ali. Eles É, estão exato. aí, né? Pro bem ou pro mal, eles estão aí. Luiz, você fala muito em relação a empreender para o empresário nunca olhar só para o hoje, que ele precisa ter essa visão de futuro. E você acha que daqui para frente, quais serão as principais competências que serão indispensáveis para esse empresário ter sucesso? Eu uso uma roda lá de 7 pilares, né? Eu vou falar alguns aqui. Eu acho que ele tem que ter time, eu acho que ele tem que ter estratégia, né? Eu acho que ele tem que saber muito do mercado digital. Eu tô entrando nesse mundo, é um mundo gigantesco. Vou dar um exemplo aqui da Copa do Mundo, para você ver o alcance que isso existe. Tem um jogador de Cabo Verde, se eu não me engano, chama Vozinha, é o goleiro. 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 Famoso vozinho Você agora. sabe Né? o que aconteceu, né? Olha o quão surreal foi. Ele tinha no jogo contra a Argentina, se eu não me engano, É, 46 mil. Espanha. 46 mil seguidores, Espanha. 46 mil seguidores. Ele fechou o gol naquele jogo. Primeiro jogo deles na Copa. Fechou o gol. A Cazé TV, né, que tá lá, né, digitalmente super forte, né, chamando atenção, prego destacando, tomando martelada, tá tudo certo, né? Faz parte do Faz jogo. parte do jogo. Cara, eles fizeram uma campanha. Eles já tinham feito isso na Olimpíada, né, com os atletas brasileiros, mas eles fizeram uma campanha pra. Segue o vozinha, segue o vozinha, segue o vozinha. Em um dia e meio, 2 dias, esse cara saiu de 46 mil, 50 mil seguidores para 17 milhões de seguidores. Olha o tamanho do alcance que tem o digital. Você entendeu? Fora do normal. Você não pode estar fora desse mercado. Ninguém pode estar fora desse mercado. Tem um modelo, eu tô indo em Alphaville, que tá, né, que é o berço disso tudo. Gente, o tanto de dinheiro que circula nesse mundo é surreal. Então você tem que estar dentro, tá? Você tem que estar dentro, né? Só para poder otimizar aqui. Inteligência artificial é uma coisa também que você não pode deixar para segundo plano. Ela tá aí, não é para você competir o homem com a máquina, é para você competir o homem que não usa com o homem que usa, que eu chamo de homem aumentado. Você entendeu? Cara, você tem 2 cérebros pensando para você. Não tem condições de ninguém estar fora. Não tô falando de empresário, não, de ninguém estar fora desse jogo hoje. Sim. Você entendeu? São coisas maravilhosas que acontecem e que você precisa usar. Então, para mim, você tem que formar um time muito forte, você tem que estipular processos, você tem que controlar finanças, fazer gestão da sua empresa, né? Você tem que ter um planejamento estratégico muito bem alinhado. Eu dei o exemplo na minha palestra que uma das coisas que fez eu querer entrar no mercado de educação lá é que eu trouxe para a minha sociedade uma pessoa que era diretor de expansão de um grande grupo de escolas no país,
e que ele sabe, a gente já mapeou, eu falei que a gente colocou os alfinetes em 15 escolas que a gente quer comprar em 10 anos. A gente já sabe quais são elas. São escolas que elas estão razoavelmente bem desenvolvidas, mas que foi um professor que abriu, ele não tem um sucessor, entendeu? Ele não tem para quem deixar aquilo. Opa! Então a gente entra nesse jogo. E a gente já tem mapeado. Isso é planejamento estratégico, você entendeu? Então, uma peça orçamentária bem desenhada é um planejamento estratégico. Então, o empresário ele tem que jogar esse jogo, né? E fazer a gestão para criar uma cultura muito forte, né? E conseguir tocar todo mundo que ajuda ele a desenvolver a empresa. Eu acho isso que tem que fazer, né? E uma coisa que eu queria falar pro Val, que a gente até falou na palestra, como eu tô indo de novo muito para São Paulo, morei 25 anos lá. Cara, Campo Grande é um lugar que a gente precisa conversar mais num nível extraordinário. A gente precisa trocar informações, a gente precisa trocar conhecimento. Tem muita gente boa aqui, mas que fica escondido, porque senta numa rodinha e fala, cara, não aguento mais aquele papo, não aguento mais aquele papo. E a gente, eu falo que a gente acaba emburrecendo, entendeu? Então a gente precisa criar modelos da gente conseguir estruturar, sentar, trocar figurinha, né? Trocar conhecimento. Como eu disse, tem muita gente boa, muita gente inteligente que faz e Muito. acontece aqui, só que a gente acaba não se encontrando, entra num ciclo de vida que a gente não se encontra, não troca figurinha, e a gente acaba, cara, entrando num círculo que puxa a gente para baixo, Sim. né? Então, Emburrece mesmo. emburrece mesmo. Então, a gente precisa criar algumas ferramentas, pensar em algumas estruturações de ferramentas Ah, para a gente criar esse círculo virtuoso, sim. né? Para a gente trazer mais coisas para Campo Grande e a gente movimentar a roda, sabe? E só aproveitando esse gancho que o Luiz está me colocando, eu chamei o Luiz há, sei lá, uns 60 dias, uns 40 dias, não lembro. A gente se conhecemos através do Pedro, né, que é o nosso economista. E aí ali nós tivemos algumas ideias, né, que é sobre esse mercado. E aí eu conversei, nós tivemos aí quase 2 horas de conversa, e eu falei para ele, Luiz, então tá, a partir de hoje eu sou seu parceiro para esse objetivo, de nós justamente juntarmos empresários, trazermos todo mundo numa mesma condição e usar o que nós temos de conhecimento ali fora, São Paulo, Belo Horizonte, eu tenho muita ligação a esses lugares, Luiz vai toda semana para lá, e nós sabemos que o pessoal lá em São Paulo, eles estão há 4, 5 anos na nossa frente. É uma Nós sa- rotação diferente. a rotação é diferente, nós sabemos disso, como nós sabemos, por exemplo, que o pessoal de Goiânia também está 3, 4 anos na nossa frente. Só que isso não impede que com 40 minutos nós trazemos um conhecedor de São Paulo para cá. E ali nós elaboramos. E quando ele saiu daqui, né, 2 semanas depois, eu mandei uma mensagem para ele, ou o Pedro, não lembro quem era, também falou, Luiz, seguinte, nós vamos ter um evento assim, 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 assado, e você é um dos nossos convidados para palestrar. Isso abre um mundo de possibilidades pra gente aqui em Sim. Campo Grande, porque Campo Grande é uma cidade, nossa, super Nossa. virtuosa, né? Sim. Vitoriosa, é maravilhoso. Eu adoro isso aqui. Eu sou Como apaixonado. empresário, por exemplo, você conhecia todas as pessoas que estavam aqui? Não, né? Claro que não, porque a gente entra, a gente não cria. Você está em São Paulo, eles criaram ecossistemas para você poder circular com as pessoas que vão fazer você crescer, né? Sim. Não é uma troca de interesse, tá? Sim. Criar sim. ecossistemas para você circular e às vezes dali sai um negócio, às vezes dali sai um conhecimento que vai me ajudar numa dor que eu estava tendo, Sai amizades? sai amizades, Ah. entendeu? Então, eles tiveram muito sucesso, eles criam ecossistemas onde for. Cara, tem uma academia no Alphaville, onde essa grande maioria dessas pessoas, elas vão malhar às 5, 6, 7 horas da manhã, ficam lá 2 horas, 2 horas e meia, malha, sei lá, 35 minutos, e faz network, faz conhecimento, faz negócio, gira esse ecossistema. Aí eles saem dali, eles estão localizados, na maioria dessas pessoas, desses ecossistemas localizados nos mesmos lugares. Isso muda o jogo das pessoas, entendeu? Esse relacionamento, esse network, esse conhecimento, essa troca de figurinha, para falar mais fácil, ela cria um círculo que você consegue, gira muito mais fácil a roda. Você troca figurinha, você aprende muito mais, você troca conhecimento e você gera soluções muito melhores para os seus negócios, E entendeu? todo mundo ganha. E- Val, pra gente finalizar, eu quero que você nos conte como a VF está posicionada no mercado hoje. Você fez a abertura, né, Sim, do evento Empreender é Conhecimento e você trouxe amplamente como a VF está posicionada hoje em relação a números, a serviços, trazendo propostas também, né, para os empresários que estavam presentes, que conseguiram ter acesso a essas informações, mas para
para que os que estão nos assistindo também consigam entender um pouquinho o que é a VF no mercado. Quando nós tivemos a ideia do evento, foi em 2 ou 3 motivos muito claros e 2 principais. O primeiro motivo era nós trazermos pessoas que já acreditavam no banco, que já eram investidores, que já eram clientes de alguma maneira. O segundo motivo era para nós trazermos pessoas que nunca tinham vindo no banco e sequer sabiam que tinha um banco com a estrutura que é a VF Money hoje em Campo Grande. Quando eu chamei o Luiz, chamei o Arildo para conversar, chamei o Geraldo Rufino, eu falei com esses 3 palestrantes a mesma coisa e falei qual que era a minha dor e por que que eu estava fazendo aquilo ali. Só que eu e o Luiz já sabia dessa dor, porque a gente conversou aqui, né, sobre essa questão de nós termos uma comunidade empresarial, que a gente se conectasse, claro, para que essa conexão virasse network, virasse amizade, virasse negócio, virasse conhecimento, virasse indicação, porque nem sempre eu costumo dizer que network é para negócio. Eu costumo dizer muito isso. O network não é só para negócio. Ele é justamente para você saber exatamente o que que o Luiz faz. Você sabia que o Luiz Fernando é médico? Não, não sabia. Pois é, ele é médico. Você sabia que o Arildo Zocante é advogado? Não. Não, não é, não. Ele é contador. Ah, tá, ele é contador. Mas o cara já conhecia o Luiz, já conhecia o Arildo, já conhecia o Geraldo, já conhecia o Val. E aconteceu isso, Luiz. Vários empresários que eram, aliás, vários não, 3, 4, vários, né? 4 empresários que eram investidor aqui no banco, que tem dinheiro aqui dentro da nossa securitizadora, que me conhece há muito tempo, não sabia que o banco era meu. Não sabia que o banco era meu. E aí, quando viu, falou assim: poxa, peraí, Val, o banco é seu? É, eu não sabia nem que você trabalhava aqui. Né? Eu falei: pois é, o banco é meu, montei. E aí vem essa questão da posição. Do posicionamento do banco. Hoje, para você ter uma ideia, nós fechamos o ano barra 26, que agora fechou agora no começo de finalzinho de maio, começo de junho, que é o colocado com 605 milhões em faturamento. Né? Fechamos hoje 25/26, até aquela data do evento, com 205 milhões de reais captados de investidor. Aí você fala assim: nossa senhora, parece muito, parece pouco, como é que é esses números? Não, é muito dinheiro para uma fintech que nasceu em Campo Grande e que se colocou aqui. É pouco dinheiro talvez para uma grande instituição? Claro que é. Lógico que é isso. Eles captam por dia, nós captamos por um ano. Né? Então nós sabemos disso, sabemos o nosso tamanho, mas o que difere a nossa qualidade financeira às outras instituições é justamente essa qualidade de informação que nós levamos, tanto para quem investe, tanto para quem tem um crédito aqui dentro, tanto para quem usa os nossos serviços. E esses números de posicionamento, e eu falei de 2 números mais práticos, mas nós temos hoje 3 fundos gigantescos que são contratados aqui com a gente, que fornecem dinheiro para a Home Equity. Nós temos outros 2 fundos diretamente pelo fomento financeiro, que são FIDICs, que são contratados aqui com a gente, que nós trabalhamos os créditos estruturados acima de 5 milhões de reais, que vai até 40 milhões. Nós temos 2 fundos contratados aqui dentro, que trabalham apenas e especificamente com créditos estruturados para construtoras e incorporadoras, e nós temos hoje um patamar financeiro dentro da operação da VF Money que trabalha 280 a 300 milhões por mês em crédito, que nós chamamos de crédito com fund próprio, que são os créditos criativos, como o Crediplan, como o Beleza em Crédito, que é um carro-chefe de negócio. Agora mesmo em julho fechamos aí 2 milhões e 700 mil reais em venda de crédito para cirurgia plástica, no mês de junho, perdão, e isso faz com que essa estrutura financeira da VF Money caminhe de forma muito contundente, muito forte. E se você raciocinar hoje uma estrutura que nós temos em Campo Grande, com recurso próprio, com recurso direto de investidores comuns e ter essa movimentação toda, é um posicionamento diferente. Além disso, Ângela, além de toda essa questão que nós chamamos de questão de varejo, a nossa fintech hoje ela é uma software house, ela é uma empresa de tecnologia. E hoje nós conseguimos atender o ecossistema completo de banco. Então, a empresa que quer ter um banco digital no nível do nosso, com toda a infraestrutura regulatória, fiscal, estrutura de tecnologia, aplicativos, funcionalidade de aplicativos são coisas diferentes, e levar a condição de negócio comercial para o seu cliente, ela consegue ter aqui dentro da VF Money com a nossa estrutura. Nós temos hoje 29 operações financeiras, 29 bancos digitais operando com a gente, e agora talvez no final de julho, vai bater 33, que nós estamos em construção de mais 5 grandes fintechs no Brasil.
O nosso core bank, que é a nossa tecnologia, nós atendemos instituições de pagamento, sociedade de crédito direto, fintechs reguladas e não reguladas, operações sistêmica para qualquer tipo de empresa de operações diretas ou indiretas de forma financeira, ou seja, ela pode ser transformada num próprio banco ou ela pode usar a estrutura da VF Money para ser um banco interno, ou seja, só para aquela empresa ali. Um exemplo para você, a pessoa tem uma transportadora que ela tem ali seus 500, 600 mil funcionários. Vamos usar outro exemplo. A pessoa pode ter uma escola, né, de alto ensino, como tem a rede do Luiz, e ali tem que 1.000 professores, talvez mais, mas aí nessa quantia, ela pode montar uma fintechização direta com a VF Money, no qual nós operamos todo o sistema financeiro dessa escola, com folha de pagamento, pagamento de fornecedor, antecipação de recebível, crédito consignado para os funcionários, etc., sem que ela leve toda aquela receita que ela tem ali, que ela está produzindo uma receita, para um outro banco, ela fica com ela mesma. Ou seja, ela fintechiza a operação dela, ganha dinheiro dela com ela mesma, fatura isso, e nós entregamos toda essa tecnologia de forma inteligente. E detalhe importante, com fundos estruturados financeiramente para que nós consigamos aportar dinheiro de investimento a esses empreendimentos. Então, esses números levou a VF Money num outro patamar. Por isso que eu costumo dizer que nós somos o banco digital mais humanizado do Brasil, não só pela essa humanização do atendimento, mas pelo conhecimento de mercado que nós adquirimos ao longo dos anos. São 26 anos de carreira nesse mercado, Luiz, no mercado financeiro. Então, e nos últimos 7 anos dedicado ao mercado digital. E você falou um negócio que é interessante. O mercado digital ele está aqui para solucionar a nossa vida. Eu falo muito, há muito tempo eu venho falando que o mercado digital, que envolve rede social, agora inteligência artificial, e-mails, WhatsApp, todo esse mundo digital, ele é o meio de comunicação comercial mais rápido que existe no mundo, não tem igual. Você faz uma venda e compra um produto em questão de segundos. Né? E antigamente levava dias para você comprar um aparelho celular. Antigamente você ia comprar um lançamento de um iPhone, você ficava na fila um mês. Hoje eles te entregam um mês antes. Vem lá da produção, lá da China, do Japão, onde quer que produza um iPhone, chega aqui para você um mês antes do lançamento oficial. Para você ver o que é hoje a tecnologia, a tecnologia financeira, de uma certa maneira, e a tecnologia de informação que existe no mercado. E a VF Money está pronto para isso. E não tenha dúvida, e eu venho falando já há algum tempo, e de primeira mão, essa colocação que o Luiz fez sobre nós criarmos em Campo Grande uma infraestrutura empresarial para que nós conseguimos pegar esses empresários que são aqui de Campo Grande, que são grandes empresários. Eu conheço empresários aqui, Luiz, você conhece também, que têm faturamentos bilionários. Né? E que estão aí para passar o conhecimento para nós quando é só pedir, é só perguntar, é só chamar ele. E tem empresários que estão começando com faturamento aí de 5, 6 mil reais por mês e que são tão inteligentes quanto. O que está dividindo essa fatia é o conhecimento. E eu já chamei o Luiz para isso, o Luiz já me chamou para isso, nós já entendemos que é assim que funciona e nós vamos criar essa opção para Campo Grande. Inclusive dezembro, né? Dezembro a gente tem um evento, o Luiz está sendo informado hoje, mas a gente tem um evento que está definindo a data, mas ele vai ser entre o dia 1º e o dia 17 do mês de dezembro. A gente vai fazer uma das maiores imersões empresariais de conhecimento já existente em Campo Grande, da mesma maneira que foi feito aqui, gratuito para convidados. Né? E aí a ideia é trazer aí pelo menos 1.000 empresários aqui, numa estrutura de eventos que nós vamos fazer aqui, patrocinado pelo banco, patrocinado pelo Luiz, patrocinado pelos nossos parceiros e colaboradores, para que a gente consiga trazer esse conhecimento para dentro dos nossos negócios, levar o que nós temos aqui para o negócio de outros empresários e criar esse ecossistema aí que todo mundo cria aí fora e a gente está aqui para criar junto, né, Luiz? A VF manda isso. Convite, né? Já ficou o convite. Você não, pelo que eu vi, você não tem nem opção, né? Não, o Luiz não tem. Até porque ele é líder, né? Ele é líder desse produto, né? Então ele que vai colocar. E até, o Luiz deve falar aqui agora, eu quero, não só, sou um participante, né? Um aluno, mas eu quero colocar a VF Money à sua disposição, Luiz, e da sua estrutura empresarial, não só para fazer negócio, mas para entender com você como é que se toca uma grande empresa. Né? Mas você tem uma grande empresa. Não, isso não quer dizer nada. Quanto mais eu aprender,
mais eu vou conseguir levar na ponta. Com certeza, troca de Então, informação, isso né? isso é importantíssimo para nós aqui e pode ter certeza aí que você tem um parceiraço aqui dentro. Maravilha, Val. Obrigado. Já que você fez o seu jabá, também vou fazer o meu. Claro, pô. Né? Eu tenho um workshop que vai ser realizado para médicos, né? Outubro, né? Vai ser em agosto, 28 e 29 de agosto, lá no Hotel Isla Vieiro. A gente vai fazer um workshop nesse começo, né? A gente vai fazer o primeiro workshop para médicos, para fazer toda essa estruturação que a gente conversou aqui, né? Estruturar a carreira, ajudar ele a enxergar, né? Não hoje, mas a longo prazo, como é que ele constrói isso, como é que ele capta cliente. Então a gente vai ensinar, mostrar para ele, né? Numas 5 verticais que a gente trabalha bastante, como é que ele constrói a carreira médica dele, né? Tirando um pouquinho da sua presença física, gerando recursos no seu ecossistema ali, que isso é sucesso, cara. Você faz venda cruzada ali, e eles não entendem muito o que é isso, né? Faz venda recorrente, venda cruzada, e dá para fazer muita coisa. Então a gente vai ensinar um pouquinho para eles, né? São mais ou menos 60 médicos que vão estar presentes nesse workshop. Vai ser, eu acho que, engrandecedor, muito bacana, né? E agradeço o convite, que teve um papo muito bacana, como a Ângela falou, já tá acabando, né? Quando a coisa é boa, passa rápido. Passa rápido, Parece você jogo vê, bom, né? De acabou, futebol, passa é. rápido. Mas é super legal isso aqui, cara. Foi uma troca de experiência, troca de conhecimento, você falando da sua estrutura, a gente falando um pouquinho do nosso conhecimento também. Isso engrandece, sabe? Acho que se Campo Grande tiver mais vezes isso, né? Não só falando do agro, o agro é mega importante, é super importante para o nosso estado, Vivemos dele, né? é o carro-chefe do nosso estado, mas tem outras coisas, Sim. né? Então a gente precisa ser incluído, ter essa inclusão, né, nesse modelo que eu acho que é sucesso, cara. Então a gente precisa começar a conversar mais, se expor mais, ter mais esse relacionamento e, mais uma vez, criar ecossistema. Né? Que ecossistema bom é transformador. Tá com pessoas certas, no momento certo, com a intensidade certa, transforma a vida da gente. Com certeza. Luiz, hoje como as pessoas fazem para te encontrar, ter acesso ao teu trabalho e até ter mais informações sobre o workshop que Tem você na minha rede citou? social, que é o @LuizFCElias, né? Que é o Instagram. Lá você tem todas as informações, você consegue acesso aos links dos acessos ao workshop. Então, me procurem por lá, me sigam lá, que tem bastante conteúdo legal também. Muito bacana. Quero te agradecer por ter Obrigado, aceito né? o nosso convite, sempre muito bem-vindo e parceiro agora aqui da VF Money Obrigado. também. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Val Franco. Obrigado você, Ângela, mais uma vez você está aqui com a gente. Luiz, mais uma vez, obrigado. É uma sugestão de pauta, tá? Falou de pecuária, eu lembrei do Dr. Rezala. Verdade. Esse cara é fera. Pai do Luiz. Eu conheço pela fama aqui no banco. E boa fama, fique tranquilo, boa fama. E é uma pauta para você convidar ele, além de médico, empresário e tal, ele é criador de touro e animais PO, né? E é um dos carros-chefe nossos aqui, é o meio de pagamento pro PO. Inclusive, a gente brinca muito, né? Que o Luiz falou um negócio importante, que é a mudança de cultura, né? Uhum. E o pecuarista, de uma certa maneira, está entrando nessa mudança. E está entrando com força, né? Força. Você pega pecuarista e que você olha para ele, puxa, esse velho aí tá louco. Mas, rapaz, tem pecuarista hoje aqui, no Gado PO, que o seu catálogo de informação ele é por IA. Você faz um filtro por IA. Que o caso do Nedson tá fazendo a Cachoeirão. Você vê, olha o quanto eles estão à frente do tempo deles, né? Com essa questão da tecnologia. E aí a gente brincou outro dia desse, daí eu falo, como assim? Até a pecuária tá usando IA. Meu pai tá ajudando ele, né? Ele cria gado PO, mas ele também cria gado de corte, né? Tem fazenda no Pantanal. E meu pai é um cara, tem 75 anos, tá entrando no mundo da inteligência artificial, ele discute com as inteligências artificiais, tá usando o ChatGPT, Cloud, toma decisões baseadas nos contextos que ele conversa, que ele, né, faz os prompts adequados. Eu ensinei um pouco ele a usar, criei alguns acessos para ele. Então, cara, olha o tamanho desse cara, entendeu? Nossa Com Senhora. 70 e tantos anos, e a pecuária dele, não é porque ele é meu pai, não, mas ele tomou muito na cabeça, mas aprendeu a fazer com qualidade, coloca tecnologia, imputa, tá sempre fazendo networking. Muito. Ontem ele estava no Pantanal, ele foi até uma fazenda vizinha lá, aprendeu um novo sistema, eu não entendi muito nada, porque eu não entendo muito desse mercado, mas ele falou, cara, isso aqui é surreal, vou fazer na minha também, porque o cara tá voando. Não, então E ele falou 70 aí? 75. Domingo eu tava num leilão, seu pai tava lá. Tava lá. Tava trabalhando e fazendo network.
Eu vi, É isso. eu vi ele de longe, não tive oportunidade de ir lá falar com ele, mas eu vi, ele estava trabalhando fazendo network. Agora ontem ele estava na Ontem fazenda. tava no Pantanal, hoje já tá aqui no aniversário do meu tio, que tá fazendo 80 anos. É. O Ele- velho ele tá tá- ligado no 12. Tá metendo Graças a louco. Deus. Aí tem uns caras aí com preguiça. Não, calma, gente. Isso é gestão, né? Não é Inclusive, já está feito o convite. Queremos você levar o aqui. doutor Rezala para bater um papo com a No gente. próximo podcast. Muito obrigada Eu pela agradeço. participação de vocês. Obrigada a você pela sua audiência. E eu te encontro no nosso próximo episódio. Até lá.